que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus esteve nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Está consumado. Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, todos relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: está consumado, conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Em seguida, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz por apenas um curto período antes de ser retirado e preparado para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se revelou a seus discípulos, começando por Maria Madalena. Em seguida, ele ascendeu ao céu. No entanto, muitos se perguntaram o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Onde Jesus foi e o que ele fez. A Bíblia, em particular os evangelhos sinópticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como a descida ao inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de sua morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Um deles pediu a Jesus que se lembrasse dele quando Jesus entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso, Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso implica que após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Isso faz sentido, porque em sua partida, Jesus declarou o compromisso de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em outro lugar, senão em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, que é o céu. No entanto, há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Esse trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez uma proclamação de algum tipo aos espíritos que estavam aprisionados lá. Nessa perspectiva, esses espíritos aos quais Jesus se dirigiu poderiam ser tanto demoníacos quanto humanos. Eles também poderiam ser anjos errantes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, aqueles que foram aprisionados por violar a lei de Deus junto com Lúcifer, que os enganou e os voltou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, como Hebreus 2, versículo 16, nos informa. É mais provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Portanto, sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que nos fala sobre o paradeiro e atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10. Ele diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa subir
a não ser que também tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir tudo. Como Paulo escreveu, fazendo referência ao Salmo 68, versículo 18, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso é interpretado como significando que, depois de garantir a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Essas pessoas incluíam Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente, e os levou de Hades, que é o lugar de habitação dos mortos, para sua nova morada espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Em seguida, ele subiu ao alto, ou seja, retornou ao céu, vitorioso como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, versículo 40, que diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por fim, é importante observar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá confiança para afirmar que ele foi para o paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Querido Deus, neste momento, levantamos nossos corações em oração por todos aqueles que estão doentes e necessitados ao redor do mundo. Sabemos que a tua graça e misericórdia são infinitas e confiamos em teu poder divino para trazer cura e conforto a todos que estão sofrendo. Pedimos que envies tuas mãos de cura sobre aqueles que estão doentes, restaurando sua saúde e vitalidade. Conforta aqueles que enfrentam dor física e emocional, trazendo-lhes alívio e paz. Dá forças aos seus corpos e às suas mentes para que possam superar os desafios que enfrentam. Oramos também pelos cuidadores, médicos e profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para proporcionar cuidados e apoio aos doentes. Abençoá-los com sabedoria, paciência e compaixão enquanto desempenham seu papel crucial. Além disso, pedimos por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais. Concede-lhes a orientação e o conforto de que precisam para superar seus desafios. Senhor, estamos cientes de que todos somos parte de uma família global e nossos corações estão unidos em solidariedade. Pedimos que tua luz divina brilhe sobre todos os necessitados, trazendo esperança, cura e paz. Confiamos em teu amor infinito e sabedoria divina para guiar-nos através desses momentos difíceis. Que todos aqueles que buscam sua ajuda encontrem conforto em sua presença. Em teu nome, oramos. Amém. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário abaixo sobre esse assunto. Nos apoie se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus os abençoe.